Bem, são 9 horas com 11 minutos, 9h11, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, nesta manhã de quarta-feira, 13 de julho de 2016, com o patrocínio de Ideias, de Riedel Máquinas Agrícolas, de Farmácias Associadas e de Delta Sul, levando as informações para você daquilo que está sendo notícia, né, que está sendo destaque, e também do que estamos recebendo de informações através de, principalmente, pessoas aqui de nossa comunidade. Como nós temos feito aí desde o final do ano passado, né, quando começou já a se tratar, né, das primeiras conversas sobre essa questão que envolve o processo eleitoral que estaremos tendo agora, daqui a alguns dias em Tupã-Siretã, a gente está recebendo hoje a visita do presidente do Partido dos Trabalhadores, exemplo que já recebemos de praticamente todas as agremiações partidárias que tenham pré-candidatura já divulgadas, né, nos trazendo informações sobre aquilo que está acontecendo na intimidade, digamos assim, no aspecto interno do partido, mas que daqui a pouquinhos dias estará tendo reflexo na sociedade como um todo. O Fabiano Miranda, na condição de presidente do partido, nos visita na manhã de hoje, nos confirmando aqui uma data para um encontro municipal e também a confirmação da convenção do partido que estará acontecendo dentro daquele período que é estabelecido pela regra eleitoral aí para a eleição de 2016. Presidente do Partido dos Trabalhadores, Fabiano Miranda, bom dia, como é que está? Tudo bem, Fabiano? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes, um bom dia especial aos nossos filiados e filiados, nossos companheiros e companheiras do nosso partido, né? É uma satisfação estar aqui na rádio hoje, né, Miguel? Falando desse evento que vai acontecer até o mês de outubro, que são as eleições, o pleito municipal. Até há pouco nós estávamos falando da confusão que é a legislação. Eu mesmo estou lendo ela praticamente há um mês e meio, aí, me apropriando de várias informações, de ver como se conduz esse pleito eleitoral deste ano, que é um pouco diferente dos outros, né? Claro que teve duas alterações aí, por exemplo, da mini-reforma, que veio esses 45 dias, né? Até as pessoas vêm nos falando, atacando a gente na rua e perguntando, mas vem cá, o que tá vendo? Não vai ter campanha? Que não tem visual, as pessoas não podem se manifestar. Eu, particularmente, até acho um absurdo isso, né? Você vê que, por exemplo, o pleito eleitoral americano, por exemplo, já estão há 2 anos, né, Miguel? Uhum. Discutindo propostas, é um país inteiro. Tá certo que nós, é uma cidade pequena, mas as pessoas pagam impostos e querem saber dos seus gastos, como é que está sendo gastado esse recurso público, como estão sendo feitas políticas públicas, enfim. Então eu acho que seria um momento de discussão de propostas, pelo menos abrir esse debate, né, nesse período aí de um ano, para a gente conhecer os candidatos. Hoje as pessoas não conhecem os candidatos. Tem uma juventude, que esses dias a gente estava analisando ali, muitos agora estão completando 16 anos, há 4 anos atrás eles tinham 12 anos, né? Então é complicado isso, você ir para um pleito sem ter conhecimento dos candidatos, sem conhecer as pessoas, sem conhecer principalmente os candidatos a vereadores, que tem um problema maior ainda, né, Miguel, de divulgação das suas propostas, enfim. Então isso é uma dificuldade enorme, né? A legislação impede uma série de questões de divulgação, né, de marketing de campanha. A gente sabe que no passado teve abusos, é verdade. Postes, poluição, né, muito grande, muitos materiais pela rua, muitos materiais atrapalhando inclusive o trânsito, né, cavaletes que hoje é proibido, uma série de coisas que prejudicavam a acessibilidade das pessoas. Mas ao mesmo tempo a gente vê que muitas coisas foram tiradas, né? Por exemplo, eu sou de um período onde se discutia na escola, né? Se discutia problemas sociais, se discutia política, se discutia uma série de coisas. Hoje você não vê nem os meninos e meninas na escola discutindo política, pelo contrário, a política ela está complicada nos últimos anos. Então a gente vê isso como um complicador, e eu acho que a sociedade tem que se acordar para ver isso, né? Nós temos que fazer uma reforma política, uma reforma eleitoral, leis que façam com que as pessoas tenham mais conhecimento da própria política, né? Da própria gestão pública, que é um outro complicador.
É verdade, os veículos de comunicação, inclusive nós somos um exemplo, a gente fica, por um certo aspecto, receoso de infringir a legislação. Então, na dúvida, naquela velha regra, na dúvida não ultrapasse, né? É claro que isso pode salvar vidas, mas nesse momento, de repente, tem algumas informações que seriam interessantes e importantes que a comunidade tivesse mais facilidade de ter acesso, né? E a gente sabe que isso não é uma culpa de quem está gerindo o processo eleitoral, e sim do conjunto eleitoral, da lei eleitoral, que há muito se fala que ela precisa ser reformada no Brasil, a exemplo de outros aspectos no Brasil que precisa ser feito. Inclusive, sobre isso, nós estaremos com um seminário que o TRE, a Justiça Eleitoral, que aliás é elogiável, né? Ela vem ao interior com toda a sua estrutura, a presidência, todo o suporte dela, para colocar-se à disposição dos veículos de comunicação, em especial, que são também copromotores do evento, mas como a sociedade como um todo, candidatos, enfim, para tentar diminuir essas dúvidas e fazer com que o processo seja o mais transparente possível, né? Mas, Fabiano, sobre as datas aí, o Partido dos Trabalhadores continua atuando, vocês estão já desde o ano passado, a gente tem tratado sobre essa questão, um exemplo de outros partidos também, colocando já alguns nomes como pré-candidatos, e vocês terão um encontro agora em breve, no dia 18, qual é o tema, qual é o pauta, qual é o horário, enfim, o que vai acontecer lá? Então, Miguel, nós temos um método um pouco diferente, né? O nosso estatuto, ele fala num encontro, né? Ou seja, nós discutimos, eu mesmo já fiz 3 cursos, por exemplo, dentro do partido. Estou fazendo curso online, inclusive, lá no portal do TSE. Enfim, a gente vem se preparando para o pleito. Nós também já escolhemos o nosso pré-candidato a prefeito, que é o caso do Cristiano Aquino. Nós já escolhemos praticamente todos os nossos candidatos a vereadores também, mas existe esse encontro antes da convenção, inclusive para caráter de registro desses candidatos, de número, porque assim, a nossa direção estadual, ela também quer saber como é que está a questão no município. Por exemplo, das políticas de alianças, como é que nós vamos fazer as alianças, né? Isso tem que estar definido, nós já criamos isso dentro do partido, com quem que nós vamos coligar, a escolha dos candidatos, como é que está isso? Isso também nos fomenta a ler a legislação também, a ver os percentuais, por exemplo, que hoje tem 30% para as mulheres, 70% para os homens, como que a gente vai distribuir isso? Além disso, o pessoal em Tupã pode ver que o nosso vereador, por exemplo, o Nenê é um candidato do partido. Ele sendo do partido, nós temos umas diretrizes que os nossos candidatos também têm que assinar, tem que estar lá para desenvolver atividades para o município, para a coletividade e para nós, né? Nossos candidatos não são escolhidos à toa, né? Por exemplo, assim, dizendo. Então, no encontro é o momento de você falar para eles as diretrizes, eles inclusive já fizeram um curso que nós fizemos aqui em Santa Maria, né, para se apropriar tanto da legislação quanto o modo petista de governar, né, assim como o Cristiano também, né, nós viemos discutindo com o Cristiano há mais de 2 anos, discutindo administração, discutindo políticas públicas, discutindo a proposta de governo, o que nós queremos oferecer para a cidade, vendo os problemas. O Cristiano mesmo está fazendo muitas reuniões aí no interior, buscando, que é a forma com que nós trabalhamos, né, que é a questão participativa. Nós também, porque o nosso modo de trabalho, ele começa, por exemplo, dentro do partido, vai para o período eleitoral e depois pega essas propostas e faz o seu governo para 4 anos. Então, nesse modo, a gente também tem que respeitar o que as pessoas estão nos passando de informações para se criar um projeto de governo. Então, no dia 18, nós teremos com os nossos candidatos e os nossos pessoal da executiva e também aqueles que votaram no último PED, trabalhando na questão de uma pauta que nós vamos desenvolver as diretrizes do programa de governo. Nós já temos várias informações, nós já tiramos inclusive 4 mais importantes para o município numa última reunião agora que a gente fez do projeto de governo, que é a questão de saúde, que a gente vê na nossa ótica que é um problema no município, a questão de emprego e renda,
que é um grande problema também no município, né? Já que nós tínhamos um frigorífico, ele está praticamente fechado hoje. É um problema bem sério, nós retiramos isso dentro como uma meta para ser trabalhada interna e depois ver como é que a gente vai buscar mecanismos para trabalhar com isso. Nós também vimos a questão de mobilidade, que hoje é um problema. A cidade praticamente está faltando muito asfalto, muito calçamento. É assim como no interior a questão das estradas, que é a mobilidade, a gente tirou isso como mobilidade. Nós também, o Partido dos Trabalhadores, eles têm a questão do orçamento participativo, né? A participação cidadã. Nós também estamos pegando várias ideias de outros municípios e vamos ver se nós aplicamos no município. Então a participação popular ela vai ser também um eixo a ser desenvolvido dentro do nosso programa de governo. Depois nós vamos tentar passar isso para a sociedade e se nós ganharmos as eleições, depois nós vamos tentar aplicar no município. Então, no encontro vai ser definido mais ou menos isso. Certo. A gente vai definir nossos candidatos, nós vamos definir as diretrizes de cada candidato. Por exemplo, se eleito for um vereador, quais as diretrizes que nós vamos trabalhar na Câmara? É mais ou menos os mesmos moldes que o vereador Nenê já trabalha, né? Por exemplo, no nosso município. Qual é a proposta de governo que nós vamos oferecer para a sociedade? Qual é a política de alianças que nós vamos fazer no município? Então, esses são as nossas discussões, a pauta que vai ser desenvolvida no dia 18 de julho, no encontro. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Bom, a convenção, você nos passa aqui a data, ela está oficializada agora, vai ser dia 5 de agosto. Então, Miguel, a legislação fala entre 20 de julho a 5 de agosto para fazer a nossa convenção, que é pelo Código Eleitoral, né? A nossa convenção vai ser feita no último dia, no dia 5, porque ainda a gente está conversando com os partidos, dialogando, vendo as possíveis alianças que a gente vai ter. Então a gente deixou essa última data para a gente fazer isso. Porque após dia 5 de agosto ainda nós temos mais ou menos 12, 13 dias para organizar toda a documentação e no dia 15 de agosto protocolar toda essa documentação junto ao nosso cartório eleitoral. Perfeito. Bom, a informação prévia que a gente tem é de que a coligação de vocês na majoritária seria com o PDT, né, que estaria indicando o nome do vice nessa composição. E na questão de vereadores, agora não tenho lembrança se vocês já anunciaram algumas possíveis alianças já consolidadas ou por consolidar, enfim. Então, Miguel, nós estamos estudando, nós temos um partido que a gente não está divulgando ainda, mas em princípio nós estamos aguardando para ver se há essa formalização ou não. Até hoje à noite, dia 13, na Câmara de Vereadores, nós estamos conversando com os nossos vereadores mais uma vez, passando informações para eles sobre o pleito, sobre a legislação, mas confirmando a questão dessas candidaturas, né, vendo a questão dos percentuais e tal, vendo as possíveis coligações com outros partidos. Né? Mas por enquanto a gente ainda não tem uma definição, inclusive, para passar para vocês, Miguel. Na proporcional, na majoritária já está mais ou menos definido? Ainda não, Miguel. Ainda não. Talvez venham outros partidos junto com a gente. Mas a gente, por enquanto, a gente só tem autorização para divulgar a questão do PDT, né? Que indicará o vice. A vice pré-candidata, que é a Iracema. E também o PCdoB, né? Que também está fazendo uma coligação de vereadores junto ao PDT. Perfeito. Fabiano, quero agradecer a sua visita aí. A gente fica à disposição do partido, a exemplo dos demais agremiações partidárias que estão num momento importantíssimo, né? São os últimos dias aí para a definição, para a oficialização das nominatas, das composições, enfim, isso estará ocorrendo no máximo até o dia 5 de agosto, como o Fabiano colocou, né? A partir do dia 20 até o dia 5 são as datas para fazer as convenções, e é claro que a gente vai ficar na expectativa de estar trazendo as informações de quando concretizados esses fatos, já aí de forma mais oficial, uma vez que por enquanto ainda são apenas tratativas que estão acontecendo, e a gente fica à disposição tanto dos partidos quanto da comunidade como um todo para trazer manifestações nesse sentido. Claro que, como o Fabiano falou na abertura desse bloco aqui, tendo o cuidado, né, em virtude da legislação eleitoral, de ser bastante rígido e penalizar, com inclusive a possibilidade até de anulação de alguma candidatura ou penalização financeira para os veículos de comunicação. Enfim, ela tem bastante restrições e a gente tem que ter o cuidado para que leve as informações de forma que todo mundo tenha acesso a elas, mas respeitando as regras que estão vigorando nesse momento. Fabiano, uma vez mais, obrigado pela sua visita. A gente fica na expectativa de novas informações sobre o resultado desses eventos que vocês já estão programando, algo mais que for surgir durante os próximos horas e próximos dias. É claro que estamos aqui à disposição. Algo mais que queira colocar em nome do partido, por favor, fique à vontade.
Acho que é isso, Miguel, mais uma vez obrigado pelo espaço, né? Até nós temos que fazer isso, essa divulgação, então, inclusive isso diz o nosso regulamento. Então, mais uma vez, convidar os candidatos para hoje à noite na Câmara, a partir das 19 horas. Dia 18, o nosso encontro, e dia 5 de agosto, a nossa convenção. Era isso, Perfeito. muito obrigado. A convenção vai ser na Câmara de Vereadores também? Todas essas informações. Hoje a reunião é na Câmara, dia 18 é na Câmara e dia 5 de agosto na Câmara também. Perfeito. Mesmo local. 9h25, ouvimos Fabiano Miranda, presidente do Partido dos Trabalhadores, que nos trouxe mais informações com relação às ações que estão sendo tomadas de parte dessa agremiação partidária para as definições que estarão ocorrendo, então, sobre a participação do Partido dos Trabalhadores no processo eleitoral que estaremos vivenciando este ano, a exemplo dos demais municípios do Brasil, também aqui na nossa Tupã-Ciretã. 9h26, vamos ao intervalo comercial, eu já retorno com o patrocínio de Delta Sul, lembrando que na Delta Sul tem uma festa de ofertas para comemorar o aniversário da Lá você tem uma centrífuga de roupas Britânia com desligamento automático, ela é para 20 quilos de roupas molhadas por R$ 34,90 mensais na Delta Sul. Ideias oferece a você que é candidato a materiais para a campanha eleitoral, material de excelente qualidade, com valores acessíveis. No portal inideias.com.br você tem as normas da propaganda eleitoral 2016. Mais informações, 5584036982. Farmácias associadas aqui você tem amigos, farmácias associadas em Tupã é a Farmácia Econômica e o apoio é de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para Tupã-Ciretã e região. Intervalo, eu já retorno.